Então, antes, né, eu tava falando aqui já, né, sobre como venho sendo tocada pra falar, né, falar, abrir a boca ali, falar. Eu ouvi esses dias, né, de uma pessoa muito querida que tá lendo um livro e que no livro fala-se muito sobre o quanto a gente guarda as coisas, não fala, né, quantas pessoas morreram sem colocar suas ideias no mundo, sem falar o que tinha que falar, né? E quantas dessas pessoas nem descobriram quanto ficaram conhecidas depois pelo que falam, pelo que sabem, né? Pelo que deixaram de registro no mundo, porque elas partiram. Então a grande ideia é colocar no mundo aí, é falar mesmo para as pessoas. E eu vim aqui fazer isso. Falando sobre o poder da palavra. Mas antes, como a gente fazia nas lives ali no passado, eu quero que todo mundo pare um pouquinho, né? Não sei como é que você tá, não sei se você tá no seu horário de almoço, se tem mais pessoas aí por perto, mas a gente vai fazer uma técnica de respiração que se chama suspiro fisiológico. É uma das técnicas mais importantes na atualidade para voltar ao centro, para que você consiga se reconectar. Então, no que consiste essa técnica, né? A gente encher o pulmão numa capacidade além do que a gente faz no dia a dia. Porque vocês já perceberam que a gente respira pouquinho, né? Então, a ideia do suspiro fisiológico é que a gente respire por 2 vezes. Então, eu faço esse movimento de... E aí eu solto pela boca devagar. Vamos tomar 3 respirações juntos? Bora lá? Se você estiver num ambiente muito público, não se sentir bem, tá tudo certo, não precisa fazer agora. Mas guarda isso pra você fazer, você vai ver, o retorno é imediato, assim, você já sente a melhora no corpo imediatamente. Então, ó, respirou pelo nariz, solta. Mais uma vez. Solta. Pela 3ª vez, bora lá? Muito bom, Fernando querido, isso mesmo, né? O Fernando é meu companheiro de missão ali, estudamos juntos, fazemos parte da mesma mentoria e é onde a gente aprende esse monte de coisa boa. Gente, quanta gente maravilhosa aqui comigo, Lu, Joyce, Solange, Jane, Ivan, querido, que coisa boa! O Fernando, ai gente, que coisa boa, muito bom. Márcio, ai, professor Márcio. Márcio foi o coordenador do meu curso da época do CLT, me ajudou muito, me ajuda ainda, né, o que eu aprendi lá. Boa tarde, minha querida, que coisa boa ter vocês aqui. Gente, ai, deixa eu compartilhar com vocês antes de começar o tema. Isso aqui faz a minha alma vibrar. Eu falo tanto pra vocês sobre flow, né? Pra quem não me ouviu ainda falando, né? Pra quem já me ouviu, vou ser repetitiva, mas que é o flow, né? O flow é quando você faz uma coisa que você poderia ficar o dia inteiro fazendo e que a alma, assim, ó, parece que ela vai sair do corpo, assim, você sente seu corpo arrepiar. E é exatamente o que eu sinto enquanto eu tô na live ou enquanto eu tô dando alguma aula, sabe? É muito sensacional. Então, quero agradecer a vocês, porque se não tivesse vocês aí do outro lado, eu não estaria fazendo isso. Eu teria feito a primeira e nunca mais teria voltado, né? Então, obrigada por estarem aqui. Saibam que eu tô assim, ó, a flor da pele, que eu tô felizona de estar aqui, viu? Então, bora lá pro tema. Hoje a gente vai falar sobre o poder da palavra. E aí, né, eu fiz ali uma provocação. Ela pode gerar vida ou ela pode gerar morte. Vocês já pararam pra pensar nisso? Parece coisa de livro, né, de filme, assim, mas se a gente para olhar o sentido mesmo, né, do que a gente fala, né, o quanto isso toca as outras pessoas. E aí eu vou começar fazendo uma provocação a um pensamento aí pra vocês, né. Pra quem tem criança, pra quem trabalha, convive ali com criança, a criança, ela é muito frágil, né? Então, dentro do nosso sistema familiar, ah lá, sou isso mesmo, sou, fazer o que amamos não tem preço, muito bom. Então, dentro do nosso sistema da família, do adulto pro adulto, tem alguns empecilhos, né, pra eu colocar toda a minha versão mesmo pra fora. Por quê? Porque é outro adulto ali, ele sabe se defender, então talvez eu fale alguma coisa e volte alguma coisa. Agora, quando eu tô na presença de uma criança, e se eu sou pai, mãe, educador, se eu, né, cuido de alguma criança de alguma forma, normalmente é ali que vai ficar toda a atenção.
toda tensão mesmo. Quando eu tô tensa, quando eu tô com raiva, é ali que vai ficar tudo, justamente porque nós temos uma cultura, né, de que a criança ela deve obedecer, de que a criança ela é mais frágil, a criança ela tá em processo de absorção. Tudo que eu falo, a criança respeita, né? Ela recebe. Então, principalmente para quem tá aqui nessa live e trabalha com criança ou convive com criança de alguma forma, vou fazer uma pergunta. Tudo o que você fala para essa criança poderia falar para você? E aí, né, eu vou focar aqui nessa questão dos pais, da criança, né, de quem ali tá cuidando, mas isso vai servir para qualquer relacionamento. Tudo o que você diz para outras pessoas, ou que você diz sobre outras pessoas, poderia voltar para você tranquilamente? Reflete nisso, porque a gente tem um costume de avaliar a nossa opinião, né? Temos, graças a Deus, somos seres capazes de pensar e a gente pensa muito. E aí, quando eu olho do meu ponto de vista, eu visto meu óculos aqui, ó, e falo, cara, isso é certo, isso é errado. Quando eu entro nessa esfera, eu falo o que vem à mente, eu falo o que é bom para mim. Mas na maioria das vezes eu não paro para pensar, se aquela pessoa me dissesse isso, tudo bem. E principalmente quando a gente fala da criança, né? É legal trazer o exemplo da criança, porque por a criança ser mais indefesa, a gente fala, né? Fala. Eu tô falando como mãe também, tá? Independente de mentora, terapeuta, sou mãe antes de tudo. Então, assim, a gente fala, a gente dá a nossa opinião, a gente julga. Mas será que todas as coisas que eu pronuncio no dia, se voltasse, estaria tudo bem? Então eu recebi, né, relatos, logo que eu divulguei a live, eu fui recebendo relatos assim de pessoas que queriam que outras assistissem, falavam, putz, tem que assistir porque essa pessoa fala isso, fala aquilo. E nos atendimentos eu recebo muitos momentos assim, que feriram profundamente uma pessoa lá na infância. Então imagina, eu atendo o adulto, certo? Eu atendo o adulto. Só que esse adulto sempre tem uma causa na infância. E lá na infância, normalmente era assim, você é uma burra, você é um burro, ai, como você é lerdo, ai, como você é lento. Palavras que, assim, a nossa sociedade, hoje ninguém vai preso, certo? Se você olhar uma pessoa na rua falando, você é uma burra, hoje já tem lei para que se vá preso. Só que as pessoas que estão em volta, elas olham e acham que aquilo é normal. Ah, é criação, mãe, pai, faz parte. Não faz parte. Né? Se a gente olhasse dois adultos falando, aumentando o tom e falando, você é uma burra, você é um burro, parece que não tá tão normal, né? E aí essas pessoas, essa pessoa que fala ali alguma coisa, ela não sente, não é tão profundo pra ela, ela não sabe, tava nervosa, sempre tem uma explicação, né? A gente sempre tem uma explicação para as bobagens que a gente faz. Não, porque eu tava nervosa, porque eu tava num dia complicado, porque o meu trabalho tava difícil. Mas quem recebeu aquilo não normaliza, o cérebro não normaliza a dor, né? Se a gente sofre um alto impacto ou repetições daquilo, aquilo pode se tornar um trauma. Olha que profundo. Então, às vezes, o fato de não, mas eu quero ajudar, ó, sua letra é horrível. A criança tá aprendendo a escrever. Nossa, que letra horrível. Nossa, e tudo isso que eu tô falando pra vocês são relatos de terapia, tá? Eu não tiro da minha cabeça, não. São tantos atendimentos já que aí tudo eu tenho, né, mapeado. São relatos de terapia. A pessoa vem extremamente insegura, travada, não consegue, às vezes, buscar um próximo nível na vida. Aí você vai ver, foi lá na infância, uma palavra. Nossa, que letra horrível. Nossa, pelo amor de Deus, que garrancho. E assim, gente, a gente vai pisar na bola mesmo, né? A gente vai. A grande ideia é a gente reduzir as vezes que eu faço isso. Né? E no tema eu trago muito fortemente isso do que a gente faz com a criança, porque eu trabalho a criança interior. Então vocês vão me ver falando muito sobre criança. Mas com os adultos também. Né? O trauma não se forma só na infância, é que ele se forma fortemente na infância, porque na infância a criança só absorve. Na infância, se eu disser pra criança, o mundo é só até ali na esquina do mercado, sabe? A criança acredita. E aí a hora que ela descobre aquilo, ela ainda vai brigar com algumas pessoas para falar, não, mas a minha mãe, que é uma figura de autoridade, falou que o mundo é só até o mercado. Então a criança, ela acredita muito no que você fala, muito assim. E aí você não tem ideia do poder que você tem sobre uma criança. Pro bem e pro não tão bom, né? Pro mal ali.
Eu postei essa semana um experimento sobre do arroz. Não sei se você já viu. Um experimento bem conhecido, até as escolas que hoje estão trabalhando gestão das emoções, elas fazem esse experimento. E você pode fazer na sua casa, tá? Outra coisa que eu sempre falo, não acredita em mim, testa. Eu não quero que ninguém acredite nas coisas que eu falo. Quero que as pessoas experimentem o que eu falo, que elas testem, que elas vão lá atrás e descubram por si só. Então, no experimento é colocado a mesma quantidade de arroz, o mesmo arroz que foi feito do mesmo jeito, em 3 potes. E aí um dos potes é falado palavras positivas, no outro não se fala nada, indiferença, e no terceiro pote palavras negativas. E depois de algum tempo, esses potes têm reações diferentes. O pote que recebeu palavras positivas tem o cheirinho lá do arroz, permanece fresquinho, todos na mesma condição, tá? Mesma condição de guardadinhos, tudo ali do mesmo jeito. O que passou indiferente no experimento, eles até falam que foi o que mais sofreu. Olha que coisa louca. O que mais sofreu, porque a indiferença também, ela gera coisas ainda piores, né? Tão ruins quanto eu diria, né? É uma forma de comunicação. Quando a gente fala o poder da palavra, na verdade é o poder da comunicação. Então, não comunicar, quando você não fala, você também está comunicando alguma coisa, né? Então, e aí abre margem para aquela criança, para aquele adulto pensar um montão de coisa. Não é assim? Às vezes a gente manda uma mensagem para alguém e não tem resposta. Aí você fala, oh, meu Deus, mas o que será que essa pessoa pensou? Não é? Então, a indiferença também é muito forte. E o que recebeu palavras muito negativas, ele mofa, ele fica com um odor extremamente desagradável. E aí, olha lá, o Gu colocou, já vi esse experimento com plantas. Exatamente. Depois, né, ele foi andando e fazem esse experimento até hoje, né? As escolas fazem ali para provar a energia que a gente transmite através das palavras, né? Eu coloco intenção. E aí a gente vai entrar numa outra esfera que eu não vou me aprofundar, mas quando a gente para observar, nós somos energia. Tudo é energia, absolutamente tudo. Então, quando eu falo, né, as coisas que eu falo, elas pegam profundamente mesmo nas pessoas, através dessa energia que eu emano. Tá fazendo sentido, gente? Me contem aí se vocês também viram o experimento. Se não viram, eu coloquei lá no Instagram, então vocês conseguem ver. E vai me contando aqui se tá fazendo sentido até aqui. Então, por que pensar nas palavras que a gente fala? Primeiro, pela energia que o experimento traz. Olha lá, o professor Márcio falando, esse experimento é fantástico. É fantástico mesmo, porque a gente consegue ver ali o resultado, né? A gente sabe da força da palavra, porque dói, né? Quando alguém faz com a gente. Mas ali a gente vê também, né? Depois, uma outra vertente para a gente olhar e refletir sobre as nossas palavras. Aí agora eu vou contar 2 histórias para vocês. São casos de atendimento para vocês verem a força da palavra, principalmente de um adulto para uma criança. Então, essa pessoa chega para mim e ela chega insegura, ela chega entristecida, ela é mãe recente e ela começa a se perder. E ela fala, não sei por que eu tô me perdendo, porque continua tudo igual, o trabalho, eu tenho uma boa maternidade, uma boa relação, eu amo muito a minha criança. E aí, lá no momento que a gente faz da vivência, né, com a ferramenta da hipnose, a gente vai para uma cena em que ela era pequenininha. E aí, sabe final de ano que as professoras vão devolver os materiais? E aí, ela era muito humilde, muito simples. E aí, as professoras vão devolver o material. Ah, fulaninho, ó, sobrou uma canetinha e um lápis de cor. Ah, você, ó, sua borracha, seu Ana. E aí, ela ficou esperando. E aí, na hora, ela chegou pra professora e falou, professora, e o meu? Né? E cadê o meu? E ela era pequenininha. E a professora falou, ah, menina, você não trouxe nada. Sua mãe não mandou nada. Ah, como é que você vai ganhar uma coisa se você não traz o que tem que trazer? E olha que coisa louca, gente. Não foi um palavrão. Vocês perceberam? Nesse momento a professora não falou você é isso ou é aquilo. Ela não teve amor para falar, para comunicar. E no meio das crianças, aquela pessoa sentiu uma vergonha, porque estava no meio dos amiguinhos, todos os amiguinhos com alguma coisinha e tal. E no meio daquilo, um alto impacto. E aí o que ela sente? Eu sou incapaz. E aí ela cresce, ela dá conta da vida, e ela vai, ela evolui, ela, nossa, progride na carreira, mas lá dentro tá o buraco.
né? Aquele buraco de eu não sou capaz. E aí eu sempre me emociono nos atendimentos mesmo, porque é muito sério o que a gente faz com as nossas crianças. Uma outra história que eu acho que vale muito a pena trazer aqui, nesse caso era uma mãe. E a mãe trabalhava com crianças também. E aí toda vez que a mãe ficava o dia inteiro fora, e quando ela chegava, a criança queria conversar, né? Que criança não quer, né? Quem tem criança ou convive com criança sabe. A criança queria contar o dia e nananã, e quer falar. E essa mãe, todos os dias, porque daí é a repetição, essa mãe falava assim, ai, pelo amor de Deus, fica quieta, eu não aguento mais ouvir criança, eu ouvi criança o dia inteiro. Só que, pô, peraí, eu sou a sua criança. Pensa, você, nós como seres individuais, indivíduos, querendo pertencer a um sistema, pertencer a um espaço. E aí eu ouço assim, ai, pelo amor, tem um monte iguais a você que já me encheram o saco o dia inteiro, não quero, ai, para. Só que, poxa, você é minha mãe, eu deveria ser exclusividade na sua vida. E aí acontece isso repetidas vezes e o trauma se instala também. E aí acontece um montão de coisa na vida dessa pessoa, porque essa pessoa, ela depois quer, por amor cego, seguir os passos da mãe, então ela também quer fazer o que a mãe faz, quer seguir a profissão, mas nisso já tá toda bagunçada. E quando ela vem até o atendimento, ela vem por quê? Ela hoje também trabalha com criança, só que ela não suporta ouvir a voz da criança. Então imagina, eu sou concursada, eu trabalho com crianças o dia inteiro, mas por algum motivo acessam o que a galera gosta de chamar de gatilho, né? Acessa alguma coisa dentro de mim quando desce uma criança gritando, mas eu trabalho com criança, vai descer uma criança gritando. E olha o conflito que a nossa mente entra, porque o trauma, quando ele se forma, ele não vai para uma área consciente, nossa, você está em conflito, você não gosta disso, mas você faz isso, não. Vai para uma área totalmente subconsciente, vai para um outro lugarzinho da mente ali. Então, eu não penso se é certo ou errado, eu só sigo aqueles passos. E aí o trauma se forma nesse lugar. E aí dói. Aí essa pessoa vai tentar dar um passo, vai tentar mudar, tá toda bagunçada. Não sei, meu Deus, eu não sei por que eu não gosto, não sei por que eu escolhi isso da minha vida e agora, mas se eu não fizer isso eu vou fazer o quê? Porque daí eu tô honrando ali, eu tenho amor cego, a minha mãe. Tudo isso, tô contando essa história toda pra vocês pra verem como as palavras são fortes na vida das pessoas, como a palavra pode gerar vida, porque uma palavra de incentivo, né? Às vezes uma criança que tá achando que não vai dar conta de alguma coisa fala, ai, eu não consigo, e você repetidas vezes dizer para aquela criança, eu confio em você, vai dar tudo certo, eu confio em você, e ajudar essa criança, né, a caminhar, essa criança vai voar, então você gera vida, mas o descontrole, uma palavra mal proferida, ela pode gerar morte. E aí a morte não é só a morte física, né? Não é a morte do corpo, é a morte interna. A gente vai ter uma live, uma das próximas lives, o tema é apanhei e não morri. Será? E aí já fica aí pra vocês aguardarem essa live. Deixa eu ver aqui os comentários aqui, ó. Ai, que gostoso o comentário de vocês, adoro. Ó lá, o Gu colocou do experimento das plantas. Deixa eu ver, peraí, aqui. O Gu falou que tá fazendo sentido. O Márcio colocou, se aconteceu com arroz, imagina na mente de uma criança, é isso mesmo. A Lu, nossa, na reunião do meu filho Lucas, uma professora falou na presença de todos que estavam na reunião que ele não fazia as lições. Depois ela pediu desculpa, falou que foi engano, que era outro Lucas. Meu Deus, falei pra ele que eu acreditava nele, olha só. E aí é muito, você vê, tem muitas vertentes pra gente olhar, porque ainda que ninguém aqui tá dizendo que não aconteçam coisas e que a criança não precise ser corrigida. Ela precisa, a criança ela precisa de um norte, ela não sabe fazer isso sozinha, né? A capacidade neural da criança, ela se desenvolve, essa da tomada de decisão, se desenvolve até 21 anos. Também coloquei um post sobre isso hoje. Então a criança precisa de um norte. Só que não precisa ser público. Eu vou voltar na primeira coisa que eu falei lá no começo. Tudo bem se fizessem com você o que você faz com a criança? Tudo bem se essa professora fosse de repente exposta, assim como ela expôs uma criança? É sempre nessa linha que a gente deve pensar. É dessa forma que eu gostaria de aprender a escrever, né? É dessa forma que eu gostaria de ouvir que a minha letra não tá bacana? Porque aí quando cresce, o adulto cresce com a percepção assim... Imagina nesse caso que eu dei da caligrafia. Nossa, sua letra é horrível, que garrancho e tudo mais.
Aí é aquela pessoa que se veste e fala, nossa, essa roupa tá feia, ai, eu tô gorda, ai, minha pele, ai, meu cabelo, ai, minha... A pessoa não tem segurança. Por quê? Nos primeiros movimentos. Pensem aí, gente. Quando a gente tá começando a fazer uma coisa na nossa vida, não é gostoso? Assim, você dá medo, aí a hora que você consegue uma vez, você fala, nossa, eu consegui, que legal. Aí você tenta de novo, aí fica horrível, aí... Sozinho já é difícil de dar conta disso, não é? De uma coisa nova. Sei lá, tá aprendendo a dirigir, vai fazer um bolo pela primeira vez. Ai, meu Deus, será que vai dar certo esse bolo? Aí vai lá e faz o bolo. Não sei se eu gostei, na próxima eu vou melhorar um pouquinho e tal. Imagina se na metade desse caminho alguém chegasse e falasse assim, que bolo horrível, viu? Você não presta pra fazer bolo. Nossa, que bolo absurdo. Nossa, Deus me livre. Jogou coisa fora. Ah, imagina, é isso que a gente faz com a criança o tempo inteiro. Só porque eles são mais indefesos que a gente. Olha lá, tem mais comentário aqui. A Carla, minha maninha. Hoje eu sei que magoei com palavras. E só hoje percebo o peso que tive. E todas nós, viu, minha mana, de coração, todas nós, todo mundo magoa todo mundo. E a ideia, por isso que eu falei lá no começo também, que eu tô sentindo muito esse chamado cada vez mais de abrir a boca e falar, assim, sabe? Nem que seja um minutinho de ir lá e falar, mas por quê? Porque a gente precisa alimentar a nossa alma, alimentar a nossa mente, todo dia. Por isso que os rituais, as igrejas, os dogmas, as religiões, elas têm as coisas semanalmente ou até mais do que... Porque a gente precisa ouvir, né? Então, seja de um amigo, falar também para um amigo, não sou só eu abro o Instagram e falo. Mas todo mundo pode levar um pouquinho disso, porque todo mundo magoa, todo mundo faz. E às vezes uma palavra que o outro... Contar a história de vida. Às vezes eu tô contando a minha história de vida, a outra pessoa tá aqui pensando, olha, já fiz isso, acho que vou parar de fazer, né? Então, tá tudo certo. E, infelizmente, a gente magoa, mas tem caminhos pra gente melhorar isso cada dia mais. Deixa eu ver aqui, Solange colocou. O profissional de educação precisa ter ética profissional. E aí, olha que interessante, vou pegar esse comentário da Sô pra falar. A gente sabe todas as regras, né? A gente tem a ética, a gente sabe que perante a lei do amor a gente não deveria bater, não deveria falar, não deveria, né, falar a palavra que fere. Mas onde que tá o grande lance, que é onde a gente vai fazer o fechamento dessa live falando sobre isso. Se nós não temos uma boa gestão emocional, eu não dou conta. A hora que eu penso, não vou fazer assim, eu acordo pensando, não vou fazer maldade com o meu filho, com o meu aluno ou com qualquer pessoa que seja. Mas na hora que a emoção vem, lembra que ela vem dessa região subconsciente? Ela vem de um lugar que eu não dou conta, não é racional. Se fosse racional, ninguém fazia nada errado. Vem de um lugar assim, ó, sabe? Todo mundo já passou por isso, gente. Aquela coisa que esquenta, assim, que sobe, já foi. E aí é naquela hora que a gente fala, eu brinco sempre assim, né? Ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou fazer uma maldadinha. Hoje eu tô a fim de fazer uma maldadinha. Ninguém faz isso, certo? Ninguém acorda, seja o professor, o pai, o filho, o marido, a esposa, ninguém acorda e fala, hoje eu tô a fim de magoar uma pessoa, acho que eu vou fazer isso. Não faz, lógico, né? Mas temos a nossa formação, temos a nossa base. Como é que tá essa base, né? Como tá essa base? No post de hoje, vocês viram que eu tô direcionando vocês pra tudo que eu tô colocando aqui. Depois vocês vão lá fazer um flix ali, né? No post de hoje eu coloquei isso. As mães, durante a gestação, né, fazem lá todo o movimento, acompanham no médico. O pulmão tá se firmando, essa criança tá crescendo, tá ganhando peso. Tá fazendo o que é necessário pra idade. Tá dando certo? Tá dando certo. Nasceu. Criança nasce. Acabou. Tem o acompanhamento pediátrico, então vai ver a parte clínica, mas e o resto? O que essa mãe faz agora com todo esse monte de emoção que acontece? Normalmente nada. A mãe não estuda para cuidar do filho. E aí quando isso acontece, essa mãe, ela vai usar o que ela tem de recurso. Ela vai usar o que ela tem na caixinha dela. E o que tem na caixinha dela? As dores dela. Essa mãe, essa profissional, aí se for o caso, né? Eu dei o exemplo ali da gravidez, né? Que depois que nasce, as mães, os pais... A gente veio de uma cultura que parece que não precisa estudar para ser mãe e pai. Não precisa, é instinto. E é instinto mesmo. Nasce mesmo instinto de mãe e de pai. Só que junto com esse instinto vem tudo. Vem toda a sua infância, vem tudo que você viveu. Né? E aí, dá para proferir tudo que eu recebi? Se der, legal. Às vezes teve uma infância sensacional e dá, legal. Né? Ainda assim pode ter interferência do dia a dia, do que você viveu.
Mas é necessário estar o tempo inteiro se policiando, o tempo inteiro se policiando, se cuidando. E culturalmente, não é assim? Ah, tô na terapia, mas por que? Tá doente? Tá louco? Ah, passei no psiquiatra. Nossa, mas por que? Tá louco? Né? Não, gente, não, essa cultura precisa mudar urgentemente. Line, querida, a Aline colocou boa tarde, lindona. Ai, que honra, Arlete tá aqui, meu Jesus. As crianças precisam de limites, mas existem formas de transmitir. Isso mesmo, isso mesmo. Ó, a Lu colocou, roupa não é nada fácil. O Fernando, preciso voltar ao trabalho, sucesso. Ô, meu querido, obrigada por estar aqui, viu? Muito obrigada. Ah, eu vou deixar gravada, tá? Vou deixar essa live gravada, depois ela sobe no YouTube também, então vocês vão poder ver depois. A Lu colocou, fico em vigilância, pois li um livro que se chama Bênção e Maldição. E esse livro me ensinou muito sobre isso. Exatamente, vida ou morte, né? Bênção ou maldição. Muito bom. E agora, pra gente começar a caminhar pro final ali, né? A gente precisa pensar que do outro lado tem um ser humano, ainda que seja um ser humaninho, né? E aí, em que momento será que a gente deixou de ver que uma criança, né? Eu tô trazendo aqui, eu tô tentando ir nos dois lados da balança, né? Seja para a criança, mas também para o adulto, né? Então, quando tem uma pessoa do outro lado, ela é um ser humano. A criança, ela só é menor que você, mas o sistema de funcionamento do cérebro dela é igualzinho, igualzinho, dói do mesmo jeito, a emoção, ela aflora do mesmo jeito, né? Então, a ideia é respeito acima de tudo. E o respeito, a gente não tem uma contradição entre o obedecer, a obediência e o respeito, né? Porque o obedecer, muitas vezes, ele vem de um lugar de obedeça sem questionamentos. Simplesmente fique quieto, obedeça. Esse lugar é perigoso, principalmente para a criança, né? A criança, ela tá no auge da curiosidade. E uma vez que a gente faz crianças que obedecem, não podemos esperar muito mais de adultos, né? Não podemos esperar adultos muito brilhantes, porque a criança que obedece no sentido literal da palavra, a gente já vai desmistificar isso, já vai, né, clarear um pouquinho mais, mas a criança que obedece, ela vai obedecer a vida inteira, então ela não cria, ela não vai inovar, ela não vai tomar a frente das coisas, ela foi programada para obedecer. A criança que respeita, ela respeita tudo, tudo. A criança foi lá, colocou o pé na parede. Você pode usar essa comunicação com o seu filho. Filho, tem que ter respeito com a casa. A gente tem que ter respeito com a casa. A parede que vai ficar suja é um desrespeito com a casa, com a gente mesmo, com o ambiente que eu tô fazendo. Né? Lembrando, né? Não tem milagre. Não é que a criança vai deixar de fazer imediatamente, mas a gente vai construindo a ideia de respeito. Mãe, por que eu tenho que fazer isso? Com respeito eu ensino, né? Olha, e aí eu vou mudando essa palavra. A criança, ela não tem que obedecer, mas ela tem que respeitar. E aí tem as informações básicas. Tem que respeitar porque isso machuca. Tem que respeitar porque você está falando de forma alterada. Tem que respeitar porque esse tipo de palavra não entra aqui dentro de casa. E aí você vai construir o seu enredo. Mas, gente, essa troca parece boba. Uma troquinha assim, ó, um tiquinho. Mas a hora que a gente para de fazer a criança obedecer, obedecer é obedecer a minha ordem, o meu jeito, eu faço. E de novo, vou falar o que eu acabei de falar. Se eu quero uma criança obediente, eu vou ter um adulto obediente. Só que o adulto obediente, muitas vezes, é o adulto linear. Ele tem tanto medo da hierarquia que ele não inova. E aí tudo bem? Se tiver tudo bem pra você essa criação, tá tudo certo. Mas depois não vai querer que o menino seja um cientista renomado. Não dá. Né? Uma coisa nunca tem que ter coerência na criação. Por outro lado, é desafiador pra caramba você trocar essa palavrinha e deixar a criança obedecer, a criança respeitar ao invés de obedecer. Porque daí ela vai ter espaço pra te contestar. E se você não fizer a mesma coisa, ela vai te contestar ainda mais. Então, se você não respeitá-la, ela vai falar, você também tá me desrespeitando. E aí, a gente tem que assumir essa linha de criação. Só que o que eu posso dizer vale muito a pena. Porque a gente, uma hora, vai sair de cena. Uma hora, esse pai, essa mãe, esse professor, a vida vai mudar, essa pessoa sai de cena. Seja só pela distância, seja por conta mesmo de ir para um outro plano. E aí? Aí vai deixar uma criança obedecendo, aí ela escolhe quem ela quer obedecer. Agora, se você
ajudar essa criança a respeitar, ela respeita tudo e todos, uma planta, um bichinho, tudo. Então, a gente também, a gente só ensina o respeitar respeitando. Porque como eu falei, senão fica desafiador demais. Se eu falo pra uma criança, você é burra, você é lerda. A hora que eu falo pra ela, você precisa respeitar, ela fala, mas o que é respeito? Então, aí essa criança vai falar isso pra você, porque ela tem uma criação, né, essa criação com mais liberdade, e ela vai falar, como você é burra. Aí você fala, me respeita, menina, e vai pra cima. Não, tem que ter coerência. Mas se a gente entender que o respeito vem acima de tudo, que é o respeito que norteia as minhas palavras, eu consigo educar, eu erro, só que eu sei pedir desculpa, porque eu quero respeitar. Então eu consigo dizer, filho, desculpa, eu te desrespeitei. Aluninho, desculpa, te desrespeitei, isso faz parte da minha criação, mas eu também tô tentando melhorar. Você me ajuda com isso? E tudo fica leve, ninguém precisa estar num pedestal. A gente pode tornar tudo isso mais leve, certo? Tá fazendo sentido, gente? Meu Deus do céu, né? Eu tô aqui faladeira. E agora, pra gente fazer o fechamento mesmo dessa live. Eu vou, só pra vocês saberem, né? Acho que a maioria aqui já sabe. Eu tenho um grupo lá no WhatsApp, chama Cantinho da Paulinha. Eu vou colocar ele no Stories também, mas ele tá no link da bio. Então, se você estiver assistindo essa live depois, entra no link da bio do Instagram, vem pro grupo do WhatsApp, que lá eu vou colocar por escrito. Tudo que a gente está falando, vou colocar principalmente essa etapa aqui de soluções. Então, o que que eu faço? Como que eu faço, então, para respeitar mais as minhas crianças? Como eu faço, então, para ajudar, né? Para mudar, eu não quero mais isso na minha vida. Tem gente que me procura e fala, eu não quero mais isso, não é dessa forma que eu quero criar meu filho. Eu faço e me sinto culpada, eu choro todos os dias. Teve uma época que eu atendi muitas professoras, mas muitas, porque daí uma indicava a outra. E aí, essas professoras, elas se culpavam também, poxa, parece que eu não consigo ajudar como eu queria, ou eu fico muito nervosa com as crianças. Claro que fica muito nervosa com as crianças, porque tá acessando a sua criança interior, né? Então, o que temos de solução? E aí, então, lembrando, quem entrar lá no grupo, eu vou colocar isso também para facilitar, para te ajudar na reflexão. Além do que, eu coloco um monte de conteúdo lá que eu só coloco lá. Então, faça parte do grupo. É um grupo que é silencioso, eu só mando coisas ali para que a gente saia dessa loucura do Instagram, né, e vá para lá. Então, é um grupo tranquilo. Vai para lá porque tem exercício, ferramenta, um monte de coisa que eu só coloco lá. Quais podem ser as soluções, né? Então, primeira coisa aqui, mergulhar na sua história. Entender a sua história, entende a sua história, volta lá, mas não quero revisitar o passado. Meu amigo, minha amiga, não posso falar outra coisa pra você. Se você não voltar a ter contato com a sua história, não tem como curar. Tem uma ferida latente ali, e não tem aquela cicatrização da ferida, porque a dor, né, o que aconteceu, o que fizeram com você, fizeram e vai estar lá. Nenhuma terapia vai conseguir apagar nada. Mas é possível acalmar, é possível fazer um curativo ali, começar a olhar para aquilo como parte da sua história de vida e não mais com aquela dor, com aquela raiva, né, aquele rancor. Dá para fazer isso. Então, mergulha na sua história. Veja o tipo de terapia que te agrada, que te apetece. Esteja em grupos que vão te ajudar com isso. Faça uma terapia individual. Óbvio, né? Vou vender meu peixe aqui, claro. A nossa terapia, a Flavinha que tá aqui, a gente trabalha com uma ferramenta de terapia que acessa muito rápido isso. Mas veja a terapia que te apetece, que você queira, mas faça a terapia, mergulhe na sua história. Porque aí quando a gente faz isso com as crianças ali, ou com uma criança que eu conviva, ou até com outro adulto, na verdade eu tô só gritando pro mundo que aquilo ainda dói. Certo? Então, quando aquilo para de doer, aí eu consigo fazer a tal da gestão das emoções. Antes disso, não dá. Vem aquele quente mesmo, né? Que o pessoal fala assim, vem uma coisa quente, assim, a hora que eu vejo eu já fiz. Eu sei, é isso mesmo. Entender a sua essência, entender quem é você, quem sou eu, né? É muito importante. Entende quem é você, porque a partir dali você vai ver o que faz sentido ou não pra você. Se você não entende quem é você, se você não mergulha na sua história, entende exatamente o que você gosta, o que você não gosta, você vai no efeito manada. Já ouviram falar efeito manada?
Ah, uma acha que tá errado fazer isso aqui, eu vou desse lado. Ah, o outro acha agora que eu não devo fazer isso aqui com meu filho, aí eu vou pro outro lado. Ah, não, mas o outro falou que eu tenho que fazer isso, aí eu vou pro outro lado. Porque eu não sei quem eu sou exatamente, então também não sei o que eu quero, não sei pra onde eu vou, não sei nada. Então, mergulha na sua história. Depois, nessa mesma linha, entende o que te faz bem, porque o que te faz bem vai te tirar desse estado de tensão. Quando eu sei o que me faz bem de verdade, o que meu coração acalma, o que, que eu volto a me conectar com algo superior, né, com Deus, ali com os meus propósitos de vida, com o que eu quero, a hora que eu sei o que me leva para esse lugar, aí eu regulo minha energia de novo, certo? E se eu sei muito bem o que eu gosto, eu tenho contato com isso todos os dias, que é o que a gente fala, propósito de vida, missão. Eu acordo e falo, olha, todos os dias eu preciso fazer um pouquinho disso aqui, porque isso regula a minha energia. E é só assim, quando a nossa energia se regula, que eu consigo não aflorar o sentimento. Então, mais um passo aqui. Adquirir recursos e técnicas para retomar o controle. Muita gente também que chega até mim fala assim, nossa, a hora que eu vi eu já tava explodindo, eu já tava segurando no braço da criança, eu já tinha batido e eu não sabia o que fazer naquela hora, eu fiquei parada. Muita gente. Tô louca, gente. Ó, não é só porque eu sou terapeuta, não. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso de amigos, vocês já fizeram isso, já passaram por isso. A hora que a explosão de emoção chega, não adianta, não dá pra controlar. Mas dá pra fazer isso antes. Dá pra eu ir mantendo ali uma energia legal e dá pra retomar o controle quando eu tenho algum recurso. Só que a maioria das pessoas não tem recurso, fala, eu não sabia o que fazer. Tá, mas você pensou em respirar? Nossa, nem lembrei. Só que a gente só vai lembrar se eu souber fazer aquilo todos os dias. Se eu começo a dirigir, no primeiro dia é um caos, no segundo é um caos, no primeiro mês é um caos, porque eu não lembro nada. Mas daí eu continuo fazendo. Aí chega uma hora que eu já dirijo e falo, nossa, não sei nem como eu cheguei aqui. Caramba, da hora que eu vi, eu saí de um lugar, cheguei no outro, nem vi. Porque está automatizado na mente. Não tem esse milagre, né? É isso. Vamos automatizar os recursos também. Vamos trazer para um lugar que muito rápido eu vou saber o que fazer. E mudar de ambiente, dos ambientes que te descontrolam. Por quê? A nossa energia, ela vai minando, certo? Eu não falei que a gente tem que ir regulando a nossa energia para que quando vier alguma coisa que me tire do sério, né? Tive contato com alguma coisa na minha criança, no meu filho. Meu filho fez alguma coisa que, me tirou do sério, mas na verdade estava lá na minha história, né? E eu, me desregulei. Cara, se eu vou organizando essa energia no decorrer do dia, se eu vou me organizando e se eu entendo o que me faz mal, olha, toda vez que eu vou naquele ambiente, eu saio do controle e eu desconto na minha criança. Então o que eu posso fazer? Aí eu começo a trazer para consciência. Então o que eu posso fazer? É um ambiente que eu posso deixar de ir? Não, não é. Então o que eu posso fazer? Posso ir ficar um pouquinho só? Posso ir bem de vez em quando, bem espaçado? Posso não ir nunca mais? Não sei, aí você vai organizar. Mas esse ambiente, vocês já se pegaram? Quebrei aqui um pouco só para exemplificar isso. Vocês já se pegaram num momento que vocês... Tá tudo bem, você tá brincando ali com a sua criança, principalmente para pais, mães ou até ou educadores. Você tá ali brincando com a sua criança e tal, aí você lembra de uma coisa que, nossa, você fala, ai meu Deus do céu, esqueci aquilo. A criança fala alguma coisa, você já muda com ela? Fala, não! Você fala, ih, meu Deus, por que eu fiz isso, né? Não era com ele, não era com aquela criança, não era mesmo, era com alguma coisa que tá aqui dentro, muito você matutando aquilo. Um ambiente que me desregula faz isso o tempo todo. Eu tô vendo uma coisa, me tira assim do eixo, falo, nossa, fico irritada com isso, com aquilo. A hora que vem o pequenininho ali, a criança, o adulto, o adolescente, a criança, o jovem, o adolescente, ou até mesmo o adulto, a hora que eu me sentir segura, eu vou descarregar. Então, quer segurar a palavra, né? Quer deixar de ferir, quer deixar de matar pessoas com a palavra? Tem tudo isso aqui, ó, pra ir organizando. E não precisa ser rápido, tá? Ai, nossa, mas quanta coisa, eu não vou dar conta. Mas, viu, você tem uma vida inteira pra fazer isso. A vida que Deus te deu ainda, o tempo que você tiver aqui, que tá pingando lá, né? Tá caindo o grãozinho de areia. O tempo que você tiver daqui pra frente é pra isso. Foi pra isso que a gente veio, pra fazer relações humanas. Então, vai indo um pouquinho, poxa, agora eu vou fazer a terapia e vou mergulhar na minha história. Aí depois, agora eu já me conheço um pouquinho mais, agora eu vou entender o que me faz bem. Que legal, agora eu me conheço um pouquinho mais, já sei que aquele ambiente não é legal. Então,
vou reduzir de ir lá, eu vou parar de ir lá, vou mudar meus ambientes em geral, vou mudar o que eu vejo, por exemplo, na TV, no Instagram. Eu vejo coisa que me tira do sério. Eu vi lá que o cara assaltou a velhinha, eu fiquei tão irritada e na hora meu filho veio e começou a falar, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. A hora que eu vi, moleque, óbvio, tava no ambiente errado. Então eu começo a ganhar consciência. E aí temos o resto da vida para fazer isso, com as nossas crianças que vão se tornar adultos. E aí quando ele for adulto, a relação é de igual para igual. E se você fez um bom trabalho na infância, legal uma relação de igual para igual. Se você fez um trabalho complicado na infância, vai ter desafios, mas nunca é tarde demais. Dá para pedir perdão, dá para explicar para essa criança que, olha, de verdade eu fiz o melhor que eu podia porque eu não tinha recursos, mas eu tô indo atrás desses recursos, né? Dá para lidar com o adulto que tá ali na nossa frente, de repente um marido, uma irmã, um irmão, alguém. Dá para eu contar, olha, tô num processo de autoconhecimento, então me aguarda, me espera, por favor, me espera um pouquinho. Eu vou melhorar, eu vou conseguir dar conta disso. Então tem caminhos, né? Agora a gente juntos aqui. E aí, entrem no grupo, eu tô preparando projetos, coisas, porque eu quero dar mão pra vocês nisso. Então, eu passo por isso, eu sei, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho relação com um montão de gente, eu sou filha, eu sou irmã. E aí, gente, muitas vezes a gente pisa na bola no dia. Acontece que quando que a gente tem que falar assim, que legal, tô conseguindo. Quando no dia eu perceber que 70% do tempo eu fui bem, 30% eu fui mal. Sou humana. Aí no outro dia, parece que 80% agora eu fui bem, 20% pisei na bola. Nossa, agora 90%. E aí, ainda na fatiazinha que eu piso ali, que eu, caramba, não deu certo, errei, eu consigo me perdoar, porque eu não tô em pedestal nenhum, eu não sou melhor que ninguém, eu não preciso provar nada pra ninguém, eu tô tão bem com a minha história, comigo, com as minhas coisas, que eu peço perdão, falo, cara, estou, como eu acabei de falar, me espera, eu tô evoluindo, eu vou melhorar, isso vai mudar na minha vida. E aí tá tudo certo. Aí a palavra, ela deixa de ferir, aí a palavra, ela fica real, verdadeira, sabe, humana, certo? Deixa eu ler, tem mais alguns comentários aqui pra gente encerrar. Peraí. A Flavinha, minha parceira, tá aqui, a Flavítia. A Flá, minha parceira, minha sócia, minha amiga, minha confidente. A Kate colocou. Aconteceu isso comigo na escola. Fui chamada de burra por não querer estar naquele ambiente. A professora nunca se preocupou em entender o motivo por eu não querer estar lá. Olha isso, sinto muito, viu? De verdade. E isso acontece muito, muito. A gente quer enquadrar as crianças num padrão, né? E a criança, ela não vem numa caixinha. E aí é sempre entender a causa com aquela criança, né? Por que não quer ir? A criança, ela tá disposta a aprender, a criança, ela tá disposta a criar, né? Só que a criança é feita puramente de emoção. Até os 7 anos, principalmente. Ela é 100% emoção. Então, se a emoção é mais importante pra ela, cara, não tem razão que coloque ela no eixo, porque ela não sabe lidar com a razão ainda. Lembra que eu falei que só vai desenvolver a razão com 21 anos? Uma criança de 6, 7, 8 anos tá longe de ter maturidade, de ser racional. Então ela vai com a emoção. Se essa criança tá te dando sinais, converse, entende, investiga, assim como, né, poderia ter acontecido com a Kate. Mas, minha querida, eu de coração espero que as coisas se organizem aí cada vez mais, viu? A Flá falou do grupo, que o grupo tá sensacional, muito querida. Não perca a oportunidade de aprendizado e crescimento, muito querida, Flavítia. A Flá falou dos recursos, né? Assim, a gente precisa ter recursos para sair das situações. A Elô colocou, infelizmente, fazemos isso com os mais íntimos. Se uma pessoa que não é do nosso convívio, se é uma pessoa que não é do nosso convívio, ponderamos mais. E aí, vou pegar, eu não consigo terminar, gente, não consigo parar de falar porque eu adoro, mas eu tô caminhando pro final, juro. A Lô trouxe um ponto importante. Inclusive, é observar isso nas crianças que convivem com a gente, nos outros adultos ali, né? Mas assim, é um lugar de segurança, né? Então, sabe quando a criança vem assim e fala, frase típica, a criança fica com alguém da família, e aí a mãe chega, ou o pai chega, a criança começa a fazer manha, começa a correr em todo que é lugar, começa a chorar, a pessoa fala, nossa, mas ela tava bem até agora. E aí tem mãe que se dói, né? Tipo, ai, nossa, tá falando de mim. Não, gente, é natural isso acontecer. Por quê? A hora que a criança vê o pai e a mãe, ai,
tudo que ela tava guardando, que ela tava, o sentimento de vergonha, de medo, de não saber se ela poderia se expor, é tipo chegar em casa, sabe um dia que você tá no trabalho, que você tá muito cansado, que você chega em casa e relaxa, fala, ai, nossa, que dia pesado. É isso que a criança sente quando ela vê um adulto, né? E aí, quando a Alô fala dos mais próximos, não necessariamente a criança, mas infelizmente é onde parece que a gente pode ser a gente mesmo. Por isso que tem que ter esse controle emocional, por isso que a gente precisa se conhecer, porque assim, ó, eu sei que eu tô fora do eixo, eu sei que meu dia foi pesado, meu trabalho foi pesado, falaram aquilo pra mim, foi horrível. O que eu faço? Saio do ambiente. Se eu me conheço, eu falo, ó, pra não te ferir, eu vou sair um pouquinho de casa, daqui a pouco eu volto. Aí entendeu? Vai com o coração, a gente vai cada vez mais com o coração, porque naturalmente eu vou ferir nos lugares que eu sinto segurança, né? É onde parece que eu posso ser eu mesma, então é ali que vai acontecer. Ah, Lu, querida, maravilhoso conteúdo, muito bom, ótimo conteúdo, muito obrigada, meus amores. Então chegamos ao final dessa live. Lembrando, entrem no grupo, quem não faz parte ainda do grupo, entra no grupo, manda pros amigos, tá? O link tá liberado, manda pra todo mundo. Essa live também, manda pra quem fizer sentido aí, pra quem você conversa sobre isso, encaminha. Deixa comentário, me ajuda a engajar, porque a gente precisa que esse conteúdo vá pro mundo, não precisa? O mundo não pode ser mais leve? Dá pra ser mais leve, eu sei que dá. Então nós vamos chegar, de passinho de formiguinha nós vamos chegar, mas se vocês puderem, me ajudem, vamos botar isso aí. O Instagram ele só vai entender isso se tiver esse engajamento. Então vamos juntos e semana que vem, talvez tenha uma live antes, mas garantido, segunda-feira que vem a gente vai falar de novo, né? Vai falar mais sobre esses temas. E aí a gente vai ter um dia que vai falar sobre culpa, né? Por que eu me sinto sempre insuficiente, incapaz. Outro dia a gente vai falar do apanhei e não morri. Será? Minha provocação para vocês é, será mesmo que não morreu? Né? Então, a gente vai refletir sobre isso. E me contem, eu vou colocar a caixinha durante a semana. Me falem o que vocês querem ver, o que vocês querem saber, que eu estudo e trago aqui pra vocês também, tá bom? Beijo, boa semana. Façam uma ótima semana. Beijo.